Olá, tudo bem? Sexto ano? Então hoje na aula de Geografia nós vamos falar um pouco mais das rochas, né? Hoje nós vamos falar dos impactos relacionados à extração das rochas, ou seja, os impactos da mineração. Então a atividade da mineração, que vem sendo desenvolvida desde há muito tempo pelo homem, é uma das atividades que mais gera impacto na natureza. Então hoje nós vamos falar dos impactos da mineração e citar o caso especial, né, que ocorreu em Mariana, né, onde em 2015 houve o rompimento da barragem de Fundão, né, e esse rompimento da barragem acabou gerando a destruição do distrito de Bento Rodrigues, que ficava na cidade de Mariana. Então é o que nós vamos falar na aula de hoje. Então, as sociedades humanas sempre utilizaram as rochas e os minerais para fazer utensílios, mas a sociedade moderna e industrial passou a utilizar a extração de uma maneira muito mais intensa, né? Então isso provocou grandes mudanças nas paisagens. Então, por exemplo, uma área alterada pela mineração, ela nunca consegue ser restaurada. Ela pode ser restabelecida, mas nunca restaurada, né, na forma original. Então, uma das atividades que mais gera impacto é a mineração. O Brasil é um dos principais produtores e exportadores dos minérios mais utilizados do mundo, com destaque para a produção do minério de ferro, o manganês, a bauxita, né, do qual se produz o alumínio. Entretanto, apesar de gerar empregos e contribuir para a exportação no país, a atividade mineradora ela gera muito impacto, tanto ambiental quanto social negativo. Agora eu vou citar o caso de Mariana, né? Então, o maior desastre ligado à mineração ocorreu no Brasil no dia 5 de novembro de 2015, né? Onde a barragem de Fundão, localizada no distrito de Bento Rodrigues, no município de Mariana, né, a região central do estado de Minas Gerais, ela se rompeu e causou uma enxurrada de lama e rejeitos de mineração que acabou gerando a destruição desse distrito, né? As imagens até assemelha-se muito a um tsunami de lama. Então foi realmente uma degradação muito grande, uma destruição mesmo do distrito. Aí tem imagem, né, dessa destruição, e é interessante que essa lama, quando ela seca, né, ela vira como se fosse um cimento. Então essa área acabou sendo perdida. Aqui é uma imagem mostrando antes e depois, ela antes como era, né, e como ficou. Aqui uma outra imagem do antes e depois, aqui está a barragem, ó, de Fundão, né? E aí a destruição, né, e o derramamento de lama sobre uma extensa área. Aqui também uma área que mostra o antes e depois. Aqui, né, a destruição causada pelo rompimento da barragem. Então são imagens bem impactantes mesmo. Então a barragem de rejeitos, o que é uma barragem de rejeitos, né? É uma estrutura construída para o depósito dos rejeitos provenientes da mineração. Então o rejeito é o material que sobra quando se separa o minério da rocha, né, e é depositado em forma de polpa, ou seja, uma mistura de água e sólidos, né? Essa mistura sólida que vem da mineração. A barragem funciona como uma barreira onde são depositados esses rejeitos. À medida que o rejeito é depositado, a parte sólida se acomoda no fundo da barragem. Então essa parte sólida que vem, né, junto com a água, ela vai se acomodando no final, no fundo, né? A água decantada na parte superior é então drenada e tratada, com parte sendo reutilizada no processo de mineração e o restante devolvido ao meio ambiente. Então eles conseguem reutilizar essa água. Então essa barragem de Fundão ficava aqui na cidade de Mariana. E quando houve o rompimento dessa barragem, acabou atingindo o distrito de Bento Rodrigues, gerando a destruição dele. Aqui está mostrando a bacia do Rio Doce, né? Na verdade, a destruição dessa barragem, né, o rompimento dela, não gerou problema só para o distrito de Bento Rodrigues, mas para toda uma área, né, que estava ajusante, né, dessa barragem. Então todo o rio foi contaminado, inclusive as áreas aqui do oceano, né, as áreas costeiras. Esse acidente ele foi considerado um dos maiores desastres ambientais do Brasil e suas consequências ainda serão sentidas ao longo das próximas décadas. O desastre provocou a morte de 19 pessoas e outras 600 perderam suas residências. Além disso, houve o comprometimento do abastecimento de água, porque ficou toda suja de rejeitos, né, da mineração, material tóxico, né, e também causou graves danos econômicos para a população da região. Foram reconhecidos como pessoas impactadas
por esse desastre pescadores profissionais, pescadores amadores, pescadores, né, que pescavam para subsistência, para o próprio sustento, revendedores informais de pescado, comerciantes, artesãos, carroceiros, agricultores, produtores rurais, né, que dependiam das áreas de cultivo ali, até as lavadeiras também, né, porque elas tiveram suas atividades prejudicadas pelos dejetos da água doce. Não tinha como nem lavar roupa naquela água de tão suja que ficou. Outro desdobramento desse acidente foi o dano ambiental então causado na bacia, né? A barragem possuía 55 milhões de metros cúbicos de rejeito de minério retirados de extensas minas da região, conforme estimou o IBAMA. Então olha só o cenário de destruição. Os rejeitos se espalharam pelo leito do Rio Doce por cerca de 600 quilômetros até chegar a Foz, lá no litoral do Espírito Santo, onde também suscitaram alterações em ecossistemas costeiros e houve uma grande mortandade de peixes. Aqui está mostrando uma imagem, o aumento da barragem causou grande destruição em áreas próximas do Rio Doce. Aqui é uma imagem de 2015, que mostra como os rejeitos da barragem de minério de ferro destruíram o distrito de Bento Rodrigues, no município de Mariana, no estado de Minas Gerais. Então, lá, a lama, né, destruiu grande parte da fauna, da flora. A lama provocou a morte de mais de 11 toneladas de peixes e impactou a flora e a fauna, fazendo algumas espécies de animais e plantas próprias da região quase serem extintas. Olha só. Né, então, foi uma grande perda, né, para os animais, para as pessoas, para a economia, para a fauna, né, para os animais, no caso, para a flora. Aí. Além dos impactos ambientais, houve uma enorme degradação nas áreas marítimas, porque aí o rio, né, Doce, ele deságua, né, no mar, lá no Espírito Santo, na região do Espírito Santo, e causou uma grande degradação nessa área costeira, né, causou prejuízos incalculáveis ao patrimônio público, às atividades pesqueiras, à agropecuária, ao turismo e ao lazer da região. Então, muitas cidades que viviam do turismo acabaram perdendo devido a esse desastre. E o que contribuiu para piorar o cenário foi o fato de que a empresa, que é a Samarco, e as autoridades dos locais vizinhos, né, não possuíam um plano de contingência. O que é? O que é o plano de contingência? É um plano de prevenção, né? Por exemplo, eles tinham que prever que se acontecesse um acidente, o que eles poderiam fazer para minimizar os danos, para diminuir as mortes. Então não tinha um plano de contenção, eles não pensavam nessa possibilidade. E acabou gerando um estrago muito grande. Aqui uma outra imagem. Em resposta ao desastre, o governo de Minas publicou no dia 20 de novembro de 2015 o decreto número 46.892, né, que instalou uma força-tarefa para avaliação dos efeitos e desdobramentos do rompimento da barragem. Os trabalhos se uniram representantes de órgãos e entidades do estado e de municípios atingidos. Então foram vários municípios atingidos, né, 36 cidades de Minas Gerais e 3 do Espírito Santo. E até o momento, poucas medidas concretas foram efetivamente colocadas em prática para a recuperação da região, que ainda hoje é fortemente afetada pelos impactos dessa catástrofe socioambiental. Né? Então, assim, até hoje a Samarco não indenizou devidamente as pessoas. Né? Dizem que a indenização, né, segundo a pesquisa, uma pesquisa feita através do site, né, do governo, as indenizações giram em torno de 24 mil a 95 mil e nem todas as pessoas foram devidamente indenizadas. Então é isso, tá? Hoje eu falei sobre os impactos da mineração, citando o caso especial de Mariana, né, no rompimento da barragem do Fundão, que gerou um grande impacto para várias cidades de Minas, principalmente, e também do Espírito Santo. Então, até mais.